Fazia um tempo que eu tinha feito vídeos aqui pro canal, até por motivo pessoal, questão de trabalho, estudos, e infelizmente eu fiquei impossibilitado de fazer vídeos, mas diante da situação que a gente vem enfrentando aqui no Brasil, chegou um momento que eu tive que voltar, e com essa situação que vem se tornando cada vez mais dramática, né? Para quem não sabe, teve diversas situações que aconteceu ao longo desses dias, semanas, e uma delas foi o escândalo do INSS, que inclusive envolveu até o irmão do próprio presidente Lula. Em uma notícia que eu trouxe aqui para vocês aqui do portal Metrópolis, é sobre o INSS. Diz que o sindicato do irmão de Lula filiou aposentados em agência do BMG. Para quem não sabe, o BMG está envolvido em escândalos do INSS dos aposentados, em que cobravam um valor, retiravam um valor da aposentadoria do seu avô, caso foi vítima desse golpe, né? Tiravam um valor, como se fosse uma taxa, e ficava por isso. Sendo que a PF, a Polícia Federal, escancarou, deixou à tona aí para todo mundo ter ciência do escândalo do golpe que estava sendo praticado contra os aposentados. Então, até o irmão do presidente, que é filiado a esse sindicato, e o sindicato que ele é filiado, estava envolvido aí em escândalos dessa máfia para roubar aposentadorias, no caso, cobrar uma taxa em cima da aposentadoria dos idosos. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui que o sindicato do irmão de Lula filiou aposentados em agência do BMG, que o BMG está sendo investigado pelo o escândalo do INSS. É isso, tá escancarado. Veja o dedo podre, até o irmão dele está envolvido em escândalo de corrupção de magnitude, é uma coisa surreal. Inclusive o valor que foi desviado, roubado, a contar com o empréstimo, chega a 90 bilhões de reais. O governo teve essa proeza, junto com o INSS e junto com essa máfia, que todo mundo sabe que isso é uma máfia, aumentou a arrecadação dessa taxa, que isso é um golpe, inclusive aumentou a arrecadação de empréstimos. Com qual intuito? Todo mundo sabe, roubar. Isso é só uma notícia que eu venho trazendo aqui. Aí, para piorar mais ainda a situação, a situação terrível desse governo, eu não tenho lado político, eu não sou lado direito, esquerdo, não sou nada, sou pró-Brasil, sou pró-Brasil. Mas se vir um escândalo desse que afeta diretamente os aposentados, meu amigo, eu não vou ficar calado não. Eu sou brasileiro e tenho que expor a realidade. É isso. Não tem pra onde correr. Aqui, ó. Crise do INSS derruba a popularidade do Lula. Meu amigo, o governo tá só respirando com a ajuda de aparelho. Entendeu? Então o governo acabou. Depois daquela situação de taxar as compras internacionais, taxar o Pix. Meu amigo, vem agora o INSS, escândalo de proporções inimagináveis. Um escândalo bilionário, 90 bilhões de reais, meu amigo, investindo em educação, saúde. Meu amigo, o cara vai roubar, meu amigo, o cara vai roubar. Meu amigo e minha amiga, os caras vão roubar. Vão tirar do aposentado para roubar. É isso, é golpe, olhe, tudo para benefício de perpetuar essa quadrilha. Porque isso não é governo, não, isso é uma quadrilha. Quadrilha. Então, vejam aonde a gente chegou. Onde essa quadrilha que está no poder vê o ridículo, vê a situação terrível
e chegou ao ponto de roubar até o aposentado. Então o cara se aposenta com um pensamento de ter uma vida pelo menos digna, acaba sendo vítima de golpes, descontos e até empréstimos que o aposentado nem sabia que estava pagando. Então, vejam, é complicado. A população brasileira tem que acordar, porque senão a gente vai virar uma Venezuela. E é exatamente isso que eu venho trazer para vocês agora. Notícia quentíssima. Ó, irritado com vazamento, Lula diz ter perdido a ajuda a Xi Jinping com TikTok. Chegou lá, vou resumir breve a história. Lula chegou lá em uma visita à China. Ele não estava conformado que os opositores, depois do escândalo do INSS, meteram o pau no governo, milhões e milhões de visualizações, todo mundo sabe, com o vídeo do Nicolas Ferreira, que escancarou essa corrupção, essa mediocridade. Então, inconformado, foi lá na China, em uma conversa pessoal entre ele, o Xi Jinping, que é um ditador. Todo mundo sabe que a China é um país comunista e o ditador desse país é o Xi Jinping. Lula, Xi Jinping e Janja, em uma conversa entre os três, a Janja pegou o microfone e falou: tem que regulamentar o TikTok. Porque, para que regulamentar o TikTok? Se você vai ler a letra de lei na parte de direito constitucional, no direito constitucional, na nossa Constituição Federal, é proibido o quê? A censura. Proíbe a censura. E quem foi lá para a China buscar a censura para o nosso país, inclusive para censurar que a plataforma no Brasil seja regulamentada, que não dê margem para eu e você que discorda do governo falar, que isso seja proibido, que tudo seja a favor do governo, toda roubalheira, e a gente tenha as nossas bocas caladas. Então foi isso que o governo chegou lá. Pediu. Isso aqui não é o que eu estou falando. Isso aqui é que está no portal de notícia. Vou ler de novo. Irritado com o vazamento, Lula diz ter pedido ajuda a Xi Jinping com o TikTok. Ele quer censurar o TikTok para ninguém ter a liberdade de criticar o governo. O governo corrupto, ladrão. Ladrão. Entendeu? Ladrão. Então ele foi buscar a censura lá na China contra a população brasileira. Agora eu digo a vocês, vão ficar calados diante desse descaso, dessa monstruosidade, porque eu digo a vocês, se fosse o outro lado, no período lá de pandemia, teve muita gente que chegou e meteu pau. Ah, isso aqui, isso ali. Mas se fosse o outro lado, todo mundo tava na rua, não tava? E aí? Depois desse circo, dessa monstruosidade, desse roubo à mão armada contra os idosos, depois desse pedido de censura de um presidente da República pedindo censura a outro presidente comunista e ditador, o que é que a população vai fazer? Vai ficar de braço cruzado, vendo o país desmoronar-se, virar uma Venezuela da vida. E aí? O que é que vocês vão fazer? Agora a bola está com a gente. A gente tem que usar das redes sociais e para protestos pacíficos. Não é chegar lá e quebrar comércio de ninguém. A gente tem que acender essa chama que foi acesa em 2014, foi de 2013 ou 2014, que todo mundo saiu para a rua contra a presidente Dilma Rousseff. E inclusive, por conta dessa manifestação, desse movimento, ela acabou caindo do governo. Entendeu? E isso estourou a maior crise de 2015 devido à mal gerência dela em frente ao país. Ela não conseguiu gerir o país e acabou desmoronando toda aquela quadrilha que tinha na época, graças
a voz do povo que foi para a rua, protestou e fez daquilo o fim do governo Dilma. Então a gente agora está com uma situação mil vezes pior, com escândalos escancarados, e o governo Lula foi inconformado, foi à China pedir pessoalmente ao presidente ditador de um país comunista, Xi Jinping, que censurasse o TikTok no Brasil. Então, falta mais o que para você acordar? Falta mais o que? Me digam. Isso aqui só é o resumo do chorume, da nojeira que está acontecendo no nosso país, para vocês terem noção. Agora, os deputados, né? Eu acho que a maior parte a maior parte da oposição vai abrir uma CPI. E o que é que a gente tem que fazer? Meter o pau. Vai na rede social, cobra o deputado. Deputado, vai, deputado, investiga essa situação que está acontecendo no INSS. Faz com que toda essa nojeira fique à tona para toda a população brasileira ver a nojeira que é o governo Lula. Entendeu? Eu não tenho de lado direito, esquerdo, centro-direita, centro-esquerda, extremo, nada. Eu sou a favor do país. E que exemplo de presidente que colocaram nesse país, entendeu? Se ele tivesse fazendo um bom governo, eu chegaria aqui e falava, ele está fazendo um bom governo, realmente a população brasileira está crescendo, a economia está a passos largos, mas não, a gente está vivendo praticamente numa miséria, numa situação triste, onde só vive violência, só vive descaso com a saúde, roubo contra os aposentados, e infelizmente estamos a Deus dará. Então a gente precisa se mobilizar, usar as redes sociais a nosso favor para acabar com esse governo corrupto. E que a gente no ano que vem, ano de 2026, a gente possa, possa trazer a resposta nas urnas. Então, confio em vocês, repasse esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Vamos escancarar a nojeira desse governo. Não é só eu, é você e é todos os brasileiros juntos, por bem só, que é trazer a dignidade e o respeito que o nosso país merece, e principalmente os nossos idosos que trabalham a vida toda para receber um salário mínimo e acaba sendo vítima de um governo corrupto que rouba a mão armada. Então preciso de vocês comigo para a gente juntos acabar com esse governo corrupto. Inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe para o maior quantitativo de pessoas, para a gente fazer jus. E aqui é só o início dessa batalha, que é tirar esse governo corrupto do poder. Então agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e vamos nessa.